Olá, paz do Senhor Jesus, aqui estamos para mais um domingo, para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje, falando a segunda parte da lição de número 2, a unidade na igreja primitiva. Se você não conseguiu acessar a primeira, ou se você não conseguiu assistir essa aula, você pode acessar nosso vídeo lá, a primeira parte, para que você não perca aí o fio da meada, tá bom? Para que você esteja completamente inteirado daquilo que Deus quer para a sua vida. Louvado-se a Deus. Nós estamos aqui, quero cumprimentar toda a família Dorá, mandar um beijo, um abraço para cada ovelha, os irmãos que estão aqui nos assistindo, tendo essa aula maravilhosa. O nosso tema anual, como falamos no vídeo passado, tá? A unidade. Estamos aqui em 2025, vivendo a unidade que revela Cristo até sermos um. Louvado-se a Deus. Tá? Esse é o caminho, é a jornada que o Senhor tem proposto para nós aqui em 2025. Estamos muito felizes, alegres. Nossa igreja tem estado tem sido intensa, tem procurado viver isso, e temos sido muito abençoados aqui. Estamos muito felizes com a nossa igreja. Louvado-se a Deus. Se você quiser nos conhecer, é fácil. Estamos aqui em Parque Anchieta, na rua Capitão Mário Barbeiro, número 600, tá? É um lugar de família, um lugar maravilhoso. Você, na parte da manhã aqui, no domingo, nós temos 7h30 a nossa oração, e logo depois temos um café gratuito, tá? Um café da unidade, um café da comunhão, e você pode chegar aqui e tomar um café tranquilamente, sem problema nenhum. Não precisa ser membro da nossa igreja, você pode passar por aqui e tomar um café conosco, mas seria muito bom de você estar aqui na oração, depois você toma um café, e depois a gente vem para a Escola Bíblica Dominical, essa escola que nós vamos estar transmitindo agora uma lição, hoje a parte 2, tá bom? Da unidade na igreja primitiva. Louvado seja o textual. Não vamos orar antes, senão daqui a pouco a gente esquece até de orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença estamos, queremos Te agradecer pela salvação, Senhor, pelo fôlego de vida, pela graça de podermos levantar as nossas vozes ao trono de graça, aonde o Senhor está sentado, pronto para liberar favor sobre as nossas vidas. Pai, nesta manhã, neste domingo, que o Senhor derrame a sua graça, derrame o seu poder, que o Senhor seja com cada família, Jesus, aonde chegar essa transmissão, chegue a unção poderosa, imbatível do Teu Santo Espírito, e me ajuda nesta hora a transmitir com verdade a Tua palavra para a Tua igreja, para todos aqueles que acessarem, Senhor, este vídeo, que venham ser ricamente abençoados para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos no nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém e amém. Glória a Jesus. A unidade na igreja primitiva, texto áureo, louvado, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. No vídeo anterior nós explicamos esse texto áureo. Se você quiser ter essa explicação, entendeu? Você acesse o vídeo anterior, que com certeza você vai ser ricamente abençoado. Nós estamos aqui correndo um pouquinho, que é para deixar esse vídeo bem conciso, entendeu? Bem resumido, para que você possa amar esse vídeo, possa desfrutar melhor, porque nós teremos outros vídeos, e um vídeo muito longo, com certeza você não vai ter condições de ficar ali assistindo diretamente, tá bom? Então nós partimos justamente para ficar a coisa mais tremenda, mais maravilhosa para cada um de nós. Verdade prática: a unidade na igreja primitiva foi o fundamento para o seu crescimento espiritual, social e missionário, sendo um modelo para a igreja
contemporânea, louvado seja Deus. A introdução da nossa revista diz: a igreja primitiva foi marcada pela sua unidade espiritual e relacional. Após o derramamento do Espírito Santo que aconteceu lá no Pentecoste, os primeiros cristãos demonstraram uma vida coletiva, congregacional, comunitária, que refletia o amor de Cristo. Eles não apenas frequentavam cultos juntos, mas compartilhavam uma verdadeira comunhão que impactava suas vidas e as pessoas ao seu redor. Nesta lição, veremos os elementos que sustentaram essa unidade, as características que a tornaram tão especial e os frutos que ela gerou. Louvado seja Deus. Esse modelo de unidade permanece relevante e necessário para a igreja nos dias de hoje. Louvado seja Deus. Então vamos aqui estar falando agora a parte 2. Nós vamos falar sobre as características da unidade na igreja primitiva. Louvado seja Deus. Na primeira parte da lição, vimos os fundamentos da unidade da igreja primitiva, tá? Que foi a doutrina dos apóstolos, a comunhão e a oração. Esses elementos foram a base para a vida cristã daquela primeira igreja, dos primeiros crentes, e garantiram que a igreja crescesse espiritualmente e se fortalecesse diante das adversidades. Agora, nesta segunda parte, vamos analisar as características dessa unidade, ou seja, os traços que tornavam essa igreja tão especial e poderosa em seu testemunho. Veremos que a unidade dos primeiros cristãos não era teórica, presta atenção, mas visível e prática, expressando-se através da generosidade, da plenitude do Espírito Santo e da evangelização constante. Louvado seja Deus. 2.1, uma igreja generosa. Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35, diz assim: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Olha que coisa gloriosa. A generosidade era uma marca distintiva da igreja primitiva. Os crentes viam seus bens como recursos por Deus para abençoar outros. Louvado seja Deus. Essa atitude refletia a sua confiança em Deus como provedor e sua prioridade nas coisas eternas e não nas terrenas. Louvado seja Deus. Entenda isso. Hoje muitas vezes somos tentados a viver de forma individualista. No entanto, a generosidade é uma expressão prática de nossa unidade em Cristo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a igreja primitiva, ela foi marcada por uma atitude de compartilhamento e desapego material. Você compreende isso? Os cristãos viam seus bens não como propriedade exclusiva, mas como recursos que poderiam abençoar outros irmãos em necessidade. Eles, através de seus recursos, estavam ali, entendeu, granjeando até almas, pessoas, entendeu, para adentrarem o reino do Senhor. Como eu posso ver um irmão meu, é membro da minha família, caído, eu possuindo bens, tendo condições de abençoá-lo, como vou fechar os olhos, como não ajudar? A Bíblia vai registrar isso. Você vai ver João falando sobre isso. Se você possui bens e vendo o seu irmão, vendo o seu próximo necessitado, se você não ajuda, que amor é esse? Então, a igreja primitiva, ela tornou a sua generosidade tangível, palpável. Ela não ficou na boa intenção, como muitos de nós às vezes ficamos.
tá certo? Ninguém passava necessidade. Aquele que tinham posses ajudava os que tinham menos. O amor era prático. A generosidade era uma demonstração real do amor cristão. Havia confiança em Deus. Eles não dependiam de riquezas materiais, mas confiavam que Deus supriria todas as suas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, como diz a palavra. Esse tipo de generosidade não era forçado, mas espontâneo, pois vinha de corações transformados pelo Espírito Santo. Louvado a Deus. Então hoje, irmãos, atualmente as pessoas vivem de forma individualista, acumulando bens sem considerar as necessidades dos irmãos na fé. Tem gente que está esquecendo da empatia, de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. Nós precisamos aprender com Cristo, com o Senhor, como Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, tem de vós o mesmo sentimento, né? Que houve em Cristo Jesus. Ou seja, precisamos ter a mente, pensar como o Senhor, perdoar como o Senhor, amar como o Senhor, compartilhar como o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como podemos ser mais generosos em nosso dia? Nós precisamos refletir sobre isso. Estamos dispostos a compartilhar tempo, recursos e dons para ajudar o próximo? Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. A primeira igreja, a igreja modelo, a igreja autêntica, original, ela viveu isso. E o Senhor estava ali, acrescentando as almas. Entendeu? Eu costumo dizer que Deus não é louco para mandar pessoas para um determinado lugar, se eles não vão ser cuidados, se eles não vão ser tratados. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 2.2 aí, uma igreja cheia do Espírito Santo, mais uma característica da igreja primitiva. Atos 2:4 diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Pensa, eita, que coisa maravilhosa. Pensa numa igreja, né? Nos membros, todos eles cheios do Espírito Santo. Que maravilha! A plenitude do Espírito Santo era o fator que capacitava a igreja a viver em unidade. Ele derramava amor, quebrava barreiras culturais e capacitava os crentes para o serviço. Sem o Espírito, irmãos, essa unidade seria impossível. Louvado seja Deus. Preste atenção, busque isso. Dependemos do Espírito Santo para superar diferenças pessoais, culturais e sociais, permitindo que a igreja funcione como um corpo unido, em unidade. Louvado seja Deus. A plenitude do Espírito Santo foi uma característica essencial da igreja primitiva, da primeira igreja. Foi ele quem capacitou os crentes a viverem em unidade e amor, irmãos. Isso é ação do Espírito. O Espírito Santo unia pessoas diferentes, judeus e gentios, ricos e pobres, todos eram parte do mesmo corpo. O Espírito Santo também capacitava para o serviço. Ele dava dons espirituais para a edificação da igreja, talentos, louvado seja Deus. O Espírito Santo fazia com que aquela igreja superasse as barreiras culturais e sociais. A diversidade da igreja era mantida em harmonia pelo Espírito Santo, ou seja, dons diversos, talentos diversos, mas vivendo em unidade para a honra e glória do nome do Senhor. Sem o Espírito Santo, a unidade da igreja primitiva seria impossível. Foi ele quem derramou amor, coragem e poder, permitindo que os crentes vivessem como um só corpo em Cristo Jesus. Aleluia. Hoje, irmãos, muitas igrejas enfrentam dificuldades para manter a unidade, porque tentam construir comunhão sem depender do Espírito Santo de Deus.
Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo de Deus, e por isso nós precisamos orar, nós precisamos nos fundamentar na doutrina dos apóstolos, nós precisamos estar em comunhão, orando. Eu me lembro da minha juventude, louvado-se a Deus, aonde aquele grupo de jovens, nós nos fechávamos num local, para buscar ali a presença, o batismo, o revestimento de poder. Eu tive uma juventude maravilhosa. É claro que eu não posso ficar nesse saudosismo, achando que só aquele tempo era um tempo abençoador. Não, eu não posso. Eu preciso entender que Deus tem derramamento do Espírito para os dias de hoje. Louvado-se a Deus. Eu era um membro, hoje eu sou um pastor, e estou aqui e preciso buscar, ensinar a igreja a se derramar diante da presença do Senhor, se render aos cuidados do Espírito Santo de Deus. Deixa aqui duas reflexões que diz: como podemos buscar mais a presença do Espírito Santo em nossa igreja? O que acontece quando tentamos viver em unidade sem o Espírito de Deus? Isso causa um problema muito sério. Eu estou até dando uma palhinha aqui, a confusão é real. Haja visto, né? Seria uma tremenda Babel, Pentecoste, se não tivesse ali a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo foi que interpretou ali, fazendo com que todos aqueles povos, né? Havia vários povos ali, mas quando o Espírito Santo está presente, todo mundo entende a unidade, a bênção é derramada sobre todos, e isso vale para a família, vale para os negócios, vale para a igreja, vale para todas as esferas da camada da sociedade aí, em nome de Jesus. Então busque isso. A unidade da igreja moderna só será verdadeira e duradoura se for sustentada pelo Espírito Santo de Deus. Ele é que nos ajuda a vencer diferenças pessoais, orgulho e egoísmo, permitindo que a igreja funcione como um só corpo. Louvado seja Deus. Vamos aqui para o ponto de número 3, 2.3, e nós finalizaremos esta segunda parte da lição, a unidade na igreja primitiva. 2.3, uma igreja que evangelizava. Louvado seja Deus. Atos 2, versículo 47, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Aleluia. A unidade da igreja era um testemunho visível para os incrédulos. Eles viam o amor, a alegria e a generosidade dos cristãos e eram atraídos ao Evangelho. Aleluia, louvado seja Deus. A pregação da palavra e a vivência do Evangelho andavam de mãos dadas, resultando em crescimento numérico. Louvado seja Deus. Medite nisso. A unidade na igreja atual também é uma ferramenta poderosa de evangelismo. Quando vivemos em comunhão, mostramos ao mundo o amor de Cristo. Louvado seja Deus. A igreja, irmãos, primitiva, crescia constantemente, pois sua unidade era um testemunho tangível, vivo, para os incrédulos. O amor demonstrado pelos cristãos atraía pessoas que buscavam algo verdadeiro e diferente. E não é diferente nos dias de hoje. Tem muita gente procurando uma igreja autêntica, uma igreja séria, uma igreja que verdadeiramente revela o amor de Deus. Então fica a dica para pastores e igrejas. Nós não estamos aqui, Deus não está atrás de monumento, Deus está atrás de um movimento, uma igreja que se move através do Espírito Santo de Deus. A pregação e a vida andavam juntas. O que eles falavam era confirmado por suas atitudes. Isso dava autoridade para eles. Eles não falavam uma coisa e viviam outra.
É isso que tem acontecido. Tem muita gente hoje pregando, ensinando, mas não vivendo. Isso é muito contraditório, muito ruim. Isso aí é um péssimo testemunho. Não basta falar, não basta ensinar, tem que se viver aquilo que prega e que ensina. Louvado seja Deus. Então as pessoas eram atraídas pelo amor e pela alegria daqueles cristãos. A igreja era um ambiente acolhedor, é o que temos procurado aqui, irmãos, onde todos eram valorizados, e aqui na nossa igreja são valorizados. Nós aqui valorizamos a todos os irmãos, a todas as ovelhas, todas elas têm o Espírito Santo, têm um dom, têm um talento, é útil para o corpo de Cristo. Ninguém aqui é desvalorizado, desde o maior ao menor, todos são valorizados aqui. Louvado seja Deus. Havia compromisso diário com o evangelismo. Os crentes não evangelizavam apenas em reuniões, mas em seu estilo de vida diário. Cartas vivas de Cristo. Nós somos o outdoor do Senhor. Nós, por onde passamos, nós revelamos o Senhor, deixamos um rastro de santidade, um legado de moral, um legado de um testemunho vivo para a glória e louvor do nome do Senhor. O crescimento da igreja não era apenas numérico, irmãos, mas qualitativo, pois os novos convertidos aprendiam e cresciam na fé, fortalecendo ainda mais a unidade na igreja. Louvado seja Deus. Atualmente muitas igrejas enfrentam dificuldades, como falamos, para crescer, porque a unidade entre os irmãos não é forte o suficiente para atrair os de fora. A divisão, a facção, isso é um câncer dentro da igreja hoje, e nós não podemos estar permitindo isso. Nós precisamos instaurar uma igreja onde o corpo está sadio, o nosso adversário, a obra da carne, ela não tem espaço no nosso meio. Por isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Como podemos tornar nossa igreja um lugar mais acolhedor e atrativo para novos convertidos? Está aí uma pergunta. Louvado seja Deus. Estamos vivendo o Evangelho de maneira que outros possam ver Cristo em nós? Nós precisamos ser semelhantes a Cristo. No ano passado tivemos aí, no tema anual, frutificação plena. Ligado a Cristo, recebendo do Senhor e revelando Ele, produzindo fruto segundo, entendeu? A vontade do Senhor. Então, irmão, medite nisso. A unidade da igreja é uma das ferramentas mais poderosas de evangelismo. Quando os incrédulos veem amor genuíno, compaixão e alegria entre os cristãos, eles são atraídos para Cristo. Louvado seja Deus. Quero concluir essa segunda parte dizendo: as características da unidade da igreja primitiva eram visíveis e impactantes. Os cristãos, irmãos, viviam generosamente compartilhando o que tinham. Eles eram cheios do Espírito Santo, permitindo que Ele governasse suas vidas. Louvado seja Deus. Eles entregavam o arbítrio para o Espírito de Deus, para Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eles também evangelizavam com suas palavras e atitudes, fazendo com que mais pessoas conhecessem a Cristo. A igreja atual, a igreja moderna, precisa redescobrir esses princípios para que possa crescer espiritualmente e influenciar o mundo ao seu redor. Pergunta para reflexão: como podemos demonstrar generosidade, comunhão no Espírito e paixão evangelística em nossa igreja? Louvado seja. Quero deixar aqui um desafio para essa semana. Número 1, pratique a generosidade. Ajude alguém da sua igreja que esteja precisando. Número 2, busque a presença do Espírito Santo. Reserve um tempo para orar e pedir que Ele fortaleça a unidade da igreja. Ore pela unidade da igreja. E número 3, evangelize com as suas atitudes.
Aonde você estiver, demonstre amor e acolhimento para que outras pessoas se sintam atraídas ao Evangelho. Tá bom, irmão? Na próxima lição, estaremos estudando os frutos da unidade na igreja primitiva e como essa unidade resultou em crescimento e impacto social. Louvado seja Deus. Aqui finalizamos. Que Deus te abençoe, foi bom o tempo que passamos aqui, espero que você tenha recebido da parte de Deus, você que ainda vai acessar esse vídeo, entendeu? Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, tá? Vou estar orando agora para que o Senhor continue, tá? Nos abençoar, louvado seja Deus, e voltamos no próximo domingo, fique conectado, fique ligado, se gostou deixa um like, se não gostou dá um dislike aí, que a gente vai saber que a gente está ruim demais, mas estamos aqui com muita simplicidade, com muita humildade, nós não somos aqui artistas, tá? É o que acontece aqui, a gente está tentando compartilhar um pouquinho, acreditamos que assim como Deus está nos abençoando, pode abençoar a tua vida também em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez levantamos a nossa voz e agora para te agradecer, Senhor, por essa aula, por esse momento, por tudo que aconteceu, por tudo que foi falado. Te peço que o Senhor interprete as palavras, ó Deus, fale mais profundamente ao coração, Senhor, da tua igreja, dos teus filhos, de todos aqueles que vão acessar esse vídeo, que haja libertação, salvação, que haja cura, que haja toda sorte de bênção, Senhor, advinda do teu trono, sobre a vida das famílias que estarão acessando esse vídeo para a honra e glória do teu nome. Nos dê um restante de domingo abençoado na tua presença, seja conosco, permaneça conosco, é o que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus que vive e que reina para sempre, amém e amém. O amor de Deus, a graça de Jesus e o consolo do Espírito seja com cada um de nós, que aguardamos a volta do Senhor, vamos dizer juntos, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, glória a Jesus, Deus te abençoe.